Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Neste domingo da Quaresma, onde celebramos e meditamos a transfiguração do Senhor, nesse tempo que é um tempo de conversão, nós somos chamados a adentrar nesse grande mistério da vida espiritual. Porque a vida espiritual nada mais é do que um caminho de conversão, de transfiguração, onde nós vamos nos transfigurando no próprio Cristo. E o Evangelho de hoje nos traz alguns ensinamentos sobre esse processo de conversão, esse processo de transfiguração na nossa vida espiritual. Jesus, quando é transfigurado, ele manifesta a glória do Pai. Ele antecipa a visão da glória aos seus discípulos. Assim também a vida de cada cristão é uma transfiguração, a manifestação antecipada da glória, daquilo que é a presença de Deus em meio ao seu povo. Por isso que é necessário esse caminho de conversão, esse caminho onde nós vamos mudando de vida e nos transformando, purificando daquilo que não somos nós, para sermos aquilo que realmente somos nós, a imagem e semelhança do próprio Cristo. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz 3 passos de um caminho que nós precisamos verdadeiramente trilhar para sermos transfigurados em Cristo. A primeira coisa nós vemos no início do Evangelho, onde Jesus Cristo, com esses 3 discípulos, leva esses discípulos a uma alta montanha para dar a esses discípulos essa experiência da glória, essa experiência daquilo que é a contemplação divina. Aqui nós temos o primeiro passo. O primeiro passo para uma verdadeira vida espiritual é sermos capazes de dedicar tempo a Deus. A montanha é o lugar da presença de Deus e nós precisamos verdadeiramente ir a essa montanha com Jesus Cristo, a esse lugar silencioso, a esse lugar onde nós conseguimos colocar a nossa atenção unicamente em Deus, para conversar com Ele, para contemplar os seus mistérios, para tocar aquilo que realmente é a sua própria vida e a sua missão. E é nesse ir à montanha que nós começamos a contemplar os mistérios de Deus. E na medida em que nós contemplamos o mistério de Deus, esse mistério de Deus, ele vai nos transformando interiormente e exteriormente. E a nossa vida começa a se transfigurar na vida do próprio Cristo. Depois, o segundo passo, nós vemos como que ali, juntamente com Jesus, vai acontecer que Moisés e Elias vão aparecer.
E Moisés e Elias é uma imagem importante que simboliza a vida prática e a vida espiritual de fé, onde Moisés representa a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais é do que aquilo que é a lei natural que já está impressa na natureza humana. Por isso que Moisés e Elias representam Moisés a lei e Elias a verdadeira fé. Porque Elias é o grande profeta da antiguidade que combate a idolatria. Por isso que essa prática da lei e a vivência de fé é importante para que nós possamos seguir o verdadeiro Deus e não idolatrar coisas ou pessoas ou circunstâncias. Porque a idolatria é o pecado gravíssimo que coloca Deus de lado na nossa vida para colocar no foco da nossa vida muitas outras coisas passageiras. E precisamos ter esse grande cuidado para que nós não coloquemos Deus de lado, mas sim Deus sempre no foco da nossa caminhada, da nossa meta. Por isso que o segundo passo é isso, porque quando nós estamos dedicando tempo a Deus para contemplar os seus mistérios, nós recebemos uma graça especial para praticar a lei e crer firmemente e com convicção em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, e naquilo que Ele nos anuncia, que é sim esse grande mistério trinitário que Ele revela a cada um de nós. Um Deus uno em 3 pessoas. Esse é o fundamento da nossa fé. Depois, o terceiro passo que nós vemos nesse evangelho é algo muito belo que acontece com cada um de nós. Mas sem abertura da nossa alma, nós não conseguimos perceber essa graça que acontece em nós. Porque depois que Moisés e Elias aparecem, Pedro vai ali dizer, que é bom estar nesse lugar, e depois uma nuvem vai descer sobre eles e uma voz de dentro da nuvem vai anunciar, vai testemunhar: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. E aqui nós temos algo importante, porque o Pai do céu vai dizer: escutai-o. A terceira coisa é isso. Nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus. Mas para escutar a voz de Deus é necessário silenciar os nossos lábios, a nossa boca, a nossa voz e abrir os nossos ouvidos. Silenciar o nosso coração das paixões interiores para que possamos realmente perceber a moção do Espírito Santo em nós. Porque essa nuvem que desce sobre esses discípulos é símbolo e imagem do Espírito Santo, que nos cobre com sua sombra, assim como fazia na tenda da reunião, assim como fez em Nossa Senhora, assim como fez diante desses discípulos ali com Jesus Cristo, Moisés e Elias no Monte Tabor. E essa é a realidade que acontece na igreja, em toda a Santa Missa, onde a nuvem de Deus desce sobre o altar para trazer a presença de Deus. O Espírito Santo traz a presença de Deus, Jesus Cristo, corpo, alma, sangue e divindade, sobre o altar, esse grande mistério da nossa vida. Por isso que esse processo de crescimento na vida espiritual é importante. E hoje o Evangelho nos traz essa grande e bela realidade da nossa vida, para que possamos continuar esse processo de conversão, esse processo de crescimento e de amadurecimento da nossa fé e da nossa prática de fé. Por isso que é importante ter sempre um lugar para estar com Deus. É importante praticar a lei, os 10 mandamentos e também a nossa vivência de fé, a nossa convicção. É importante crescer cada vez mais na escuta da voz de Deus, para que assim possamos corresponder a esse grande chamado, para que possamos nos tornar dóceis à graça do Espírito Santo e, tornando-nos dóceis a essa graça, possamos, dia após dia,
nos tornar capazes de ser essa transfiguração de Deus nessa terra. Porque todo batizado é um outro Cristo, mas as pessoas precisam perceber essa presença de Cristo através da nossa vida. E essa é a grande obra de anúncio e de evangelização. Por isso que precisamos sempre, e por isso que São Francisco dizia: evangelizai a todo tempo, se preciso com palavras, porque a vida de cada cristão já é a grande obra de evangelização, já é a grande manifestação da transfiguração do Senhor nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.